Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vai ficar de camarote aí hoje? Só não rouba minha água. Vamos para o momento do recado espiritual. Quem se habilita a dizer um número entre 1 e, 2 e 234? 57. 57? Você influencia os outros. Um gesto, uma palavra, uma indicação podem ocasionar modificações importantes na vida deles. Reprima o desejo de escapar ou de ser superior. Pequenas atenções são capazes de construir grandes amizades. Por isso, pare, dê atenção, escute. Quanto mais você ouve e atende, mais se capacita a receber o mesmo deles. São as pequenas coisas que constroem a maior parte da nossa vida. São as pequenas coisas que constroem a maior parte da nossa vida. Não são as grandes coisas, não são as coisas complexas, não são as coisas exclusivas, únicas e muito menos caras. São as pequenas coisas que constroem a maior parte da nossa vida. No mundo onde hoje nós estamos conectados, interligados uns com os outros, principalmente pela internet, pela telefonia, pela mídia de modo geral, televisão, jornais. Foi o Paulo, tá? Não é espírito, tá? É um espírito encarnado. É um espírito mais encarnado. Não é desencarnado, é encarnado. É espírito. E no mundo onde nós estamos conectados, interligados uns com os outros, nós nunca estivemos tão desconectados de Deus. Não é porque a nossa sociedade evoluiu tecnologicamente que somos a melhor civilização, enfim, somos melhores do que as outras civilizações que passaram pelo planeta Terra. A tecnologia hoje ela existe para trazer conforto para nós, termos capacidade de aprendermos melhor, de construirmos coisas que fazem parte da evolução material de um planeta, mas isso não significa que nós somos a melhor das civilizações que já passou pelo planeta Terra. Como diz aqui, as pequenas coisas que constroem a maior parte da nossa vida. As coisas simples, as coisas humildes, a ligação do coração com o coração, pelo amor, pela fraternidade, pela caridade, pelo perdão, né? Como nós abrimos sempre todos os trabalhos das quartas-feiras, a mensagem que veio para nós lá dentro: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, não os que têm poder, força e se vingam dos outros. Então, tudo que está acontecendo na nossa vida quer nos trazer um aprendizado e mudar o nosso rumo. E eu vejo que
nós estamos no caminho. Dores nós vamos passar, tropeços vão acontecer, espinhos vão nos arranhar, mas o importante é que nós saibamos aonde nós queremos ir. E o importante é que nós compreendamos quem nós somos de verdade. Porque no fundo, nós somos muito mais do que esse corpo físico de carne e osso. Nós somos um espírito imortal em jornada, em caminhada. Vamos lá? Que o relógio não para. O Evangelho é a página 208, no parágrafo onde diz a língua hebraica. O primeiro parágrafo, logo em cima. Nós estamos falando justamente sobre a moral estranha e quem não odeia seu pai e sua mãe. Então podemos compreender melhor algumas passagens da Bíblia que na realidade muitas delas são metafóricas, uma linguagem obscura, secreta, né? A língua hebraica não é rica, porque era a língua da época de Jesus. E havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que, no Gênesis, designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. Capítulo 16, número 2. E faz uma referência aqui embaixo, uma observação no pé da letra. Não sei ler latim, enfim, mas vamos tentar elucidar a coisa aqui. Non odit, em latim, e depois aqui kai, misei, em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos. O que exprime o verbo grego, misei, o verbo hebreu, do qual deve ter se servido Jesus. Diz ainda melhor, não significa somente odiar, mas amar menos, não amar tanto quanto, igual a um outro. No dialeto siríaco, no qual se diz que Jesus usava mais frequentemente essa significação, é ainda mais acentuada. Foi nesse sentido que está dito no Gênesis, capítulo 29, versículo 30 a 31, abre aspas, e Jacó amou também a Raquel, mais do que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada, fecha aspas. É evidente que o verdadeiro sentido é menos amada. É assim que é preciso traduzir. Em várias outras passagens hebraicas e sobretudo siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a um outro. E seria um contrassenso traduzir por ódio, que tem uma outra acepção bem determinada. O texto de São Mateus afasta, aliás, toda dificuldade. Nota de exame. Vamos tentar começar
da reunião de quarta-feira para chegarmos a hoje. Então, até a gente discutiu semana passada, né, eu falei que, em vez de usar o termo odiar, né, que justamente está na passagem de São Lucas, capítulo 14, versículos 25, 26, 27 e 33, e depois São Mateus, capítulo 10, versículo 37, em vez de usar a palavra odiar, eu até comentei aqui de ter desapego, né? O Paulo complementou no sentido de se libertar. Né? se libertar, né? Mas a nota do rodapé fica bem claro para nós. Ninguém pode ir ao reino dos céus se não amar menos o pai e a mãe do que Deus. Porque se eu amo mais uma pessoa do que Deus, eu estou colocando na minha vida aquela pessoa como meu Deus. E que se ela sair da minha vida, ela desencarnar ou me abandonar, eu não vou saber o que fazer da vida, pois eu elegi ela como Deus. E se ela some da minha vida, eu fico perdido, não sei o que fazer, não sei para onde ir, e muitas vezes me entrego a vícios, me entrego à ociosidade, ou se eu não cometo um ato pior ainda, da qual eu possa me arrepender durante séculos de existência da vida do espírito imortal que nós somos. Então fica muito bem claro, se eu não amar menos meu pai, meu irmão, minha esposa, meu amigo, minha mãe, seja lá quem for, do que Deus, eu não vou poder seguir em frente na minha evolução espiritual. Pois tudo aquilo que nós amamos mais do que Deus, nós estamos colocando na nossa vida como o nosso Deus. Sejam pessoas, sejam objetos, seja uma posição social, uma profissão, seja lá o que for, Deus acima de tudo. Porque nós fomos criados para nós evoluirmos ao longo das reencarnações e termos acesso a outras esferas espirituais, outros níveis de evolução moral, até que um dia, ao longo dos milênios, dos milhões de anos, bilhões de anos, ou seja lá quantos anos, nós também vamos nos transformar pela jornada, pela caminhada, através das nossas escolhas, nós vamos nos transformar em espíritos perfeitos. E ser um espírito perfeito significa que nós não vamos mais errar. Porque nós vamos nos submeter à vontade e desejo de Deus. Porque Deus é Deus, todo soberano, né? Está em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe de tudo, Ele que criou tudo nesse universo infinito. Então não existe nada e ninguém maior do que Deus, e Deus é a perfeição, e para nós vivermos no mundo de Deus, ligados diretamente a Ele, nós precisamos nos tornar submissos à vontade dEle. Porque o que Deus quer de nós é a nossa felicidade. Só que muitas vezes nós não compreendemos os desígnios de Deus porque nós damos prioridade para a matéria. Nós damos prioridade para os nossos sentimentos, nossos sentidos. Visão, olfato, tato, enfim, todos os outros. Porque acreditamos que aquilo que nós podemos enxergar com os olhos, pegar com as mãos, ouvir com os olhos, é o que vale. Mas na realidade é ilusão. Porque a verdadeira vida,
a verdadeira verdade, né? Como é que é? Um pleonasmo, né? É a vida do Espírito. Só que nós somos submetidos à matéria para ver se realmente ou nós vamos seguir a vontade de Deus, vamos nos colocar submissos à vontade de Deus, que é um Pai que nos ama, que quer o nosso bem, não é um Deus que nós devemos temer pela fúria, pelo poder, né? Como se eu fizesse algo de errado, é Ele que vai me castigar? Não. Aí nós estamos entrando numa lei que é a lei da ação e reação, da causa e efeito. Tudo que eu faço, eu recebo de volta. Então, se eu faço bem, eu recebo bem de volta. Se eu faço mal, eu recebo mal de volta. Jesus dizia o quê? Tudo que tu semeares, tu vai colher. Ele falou só com outras palavras. Se você plantar tomate, você vai colher tomate, não vai colher maçã. Se você plantar pepino, você não vai colher pêssego. Você vai colher pepino. Então, quando nós compreendemos isso e nos colocamos como submissos à vontade de Deus, dentro das suas leis que regem o universo infinito, nós vamos compreender justamente como que nós abrimos hoje. A verdadeira felicidade está, né? Deixa eu ler de novo, para não distorcer a palavra. É 57, né? São as pequenas coisas que constroem a maior parte da nossa vida. Não são as coisas complexas. E quando nós compreendemos isso, nós começamos a seguir sob orientação de Deus. E tudo que está à nossa volta serve como uma prova, como uma tentação, para ver se você vai se entregar ou se você vai saber usar a matéria da maneira correta, com equilíbrio, né? Que a palavra-chave na nossa vida é equilíbrio, saber usar as coisas com equilíbrio e ter esse propósito divino de evoluir, de a cada dia você travar uma luta, uma batalha, mas não com o outro, consigo mesmo, com as nossas imperfeições, com as nossas más tendências, com os nossos vícios, e poder chegar no fim de uma existência, de uma reencarnação, poder olhar no espelho e dizer: eu vivi um bom combate. E esse combate foi contra mim mesmo. E eu venci. E voltando, daí, toda essa reflexão eu fiz sobre semana passada, sobre o que nós lemos hoje, nós temos que compreender que quando a Bíblia foi escrita, uma palavra tinha vários significados. Aqui já diz, era uma língua pobre. Então, dependendo como eu pronunciava a palavra, no tom de voz e o gesto que eu fazia após exprimir essa palavra, pronunciar essa palavra, tinha um significado. Né? Como o Zoc semana passada falou, rapariga em Portugal é um elogio. A rapariga para nós aqui é uma ofensa. Né? Permitem eu ligar um pouquinho o ventilador? Acho que está um pouquinho quente, né? Vamos. Opa. Não sei se é eu que estou pegando fogo. Então, é isso que nós temos que compreender. E nós não podemos levar ao pé da letra e traduzir ao pé da letra o que está escrito na Bíblia. Como faz aqui uma referência que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da fechadura do que um rico entrar no reino do céu. Só que o camelo não é um animal camelo. Que a primeira vez, sem eu entrar na doutrina espírita, que eu li isso, eu disse: nossa, então é mais fácil o animal camelo passar pelo buraco da fechadura do que um rico entrar no reino do céu? Não. Porque naquela época, naquela região,
os cabos se faziam do pelo do cabelo. Então, o correto seria dizer, é mais fácil passar um cabo, uma corda, no buraco da fechadura do que um rico entrar no reino do céu. Fica mais coerente a metáfora do que levar ela ao pé da letra e dizer, é mais fácil um animal passar pelo buraco da fechadura do que um rico entrar no reino dos céus. Então, muitas distorções são feitas se nós não compreendemos o início, a essência, a verdade. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua a outra. A mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia. Em uma e não significar em outra. Segundo a ideia que a ela se atribui, na mesma língua, certas palavras perdem seu significado. Alguns séculos depois, por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E para ser exato, é preciso por vezes empregar não as palavras correspondentes, mas as palavras equivalentes ou perífrases. Um exemplo. Se eu escrever hoje um bilhete, o Paulo é um cara legal porque engolia sapos. E esse bilhete foi encontrado daqui a 500 mil anos. Não 500 mil anos, 500 ou 1000 anos. E alguém ler ele e tomar ao pé da letra o que está escrito, vai achar que para ser bom, ele tem que começar a caçar sapo e comer sapo. Porque está traduzindo ao pé da letra. Porque esta pessoa não vivenciou o nosso tempo e a expressão idiomática, a gíria, enfim, da nossa região, da nossa cultura, do nosso conhecimento. E aí cometem-se os grandes equívocos na tradução da Bíblia quando se leva ao pé da letra. Ou como a gente diz muito, e eu digo muito, né? Hoje é dia de, matei mais um leão, né? O dia não estava fácil, matei mais um leão, ou para a vida ficar mais fácil tem que matar um leão. As pessoas vão achar que tem que caçar o leão para a sua vida se tornar mais fácil, melhor. E aí com um pouquinho de distorção ainda vão achar que matando o leão vai ficar rico, vai ficar poderoso. Né? Se tudo isso for levado ao pé da letra. Então, se nós temos gírias hoje aqui, será que não tinha na época de Jesus também gírias? Expressões idiomáticas? E que, conforme aqui diz que a linguagem não era rica, cada um escreveu dentro do seu conhecimento o que queria passar, mas baseado nos costumes daquela época. Não podemos levar ao pé da letra, querer ler a Bíblia daquela época, daqueles costumes, e trazê-la para os nossos costumes de hoje. Até porque lá naquela época não tinha energia elétrica, não tinha avião, não tinha celular, não tinha geladeira, não tinha supermercado, não tinha água quente, não tinha muita coisa. Então, era uma época totalmente diferente e nós temos que tomar cuidado ao ler um trecho e querer trazer esse trecho simplesmente para o nosso dia, para os costumes de hoje. Então eu tenho que me despojar de tudo que eu tenho hoje
e tentar me colocar naquela época, naquele povo, naquela região. Eu tenho que me imaginar num lugar que não tem energia elétrica, não tem nada com o que nós temos de conforto material hoje. E ainda mais, a maior parte da população não sabia ler nem escrever. Que quem sabia ler e escrever dominavam as massas. Era o poder daquela época. Quem sabia ler, escrever e interpretar os manuscritos. Para finalizar, essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Ver também capítulo 14, números 5 e seguintes. Então vamos voltar para a página 207 e vamos ler de novo o item 1 e 2, só que usando uma outra expressão, para ver se não faz mais sentido e não é mais coerente, mais sensato. O item 1. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não ama menos o seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Do que usar a palavra odeia. Muda tudo, muda todo o significado. O item 2. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Só que aqui, no caso, se nós usarmos aquele que ama menos seu pai e sua mãe, né, do que a mim, não será digno de mim. Então a questão não é aplicar a palavra odiar, porque ao longo das traduções e dos séculos e dos milênios foi colocada de maneira equivocada, porque vai de contrassenso achar que Jesus ia dar um conselho para alguém odiar alguém. Não faz sentido com a personalidade de Jesus. Agora, faz sentido ele colocar: se você não amar menos, por que ele falou isso? Amar menos seu pai e sua mãe? Para que quando o desencarne vier na sua vida, você possa fazer a passagem com tranquilidade, com serenidade, sabendo que a verdadeira vida não é essa aqui da carne e da matéria, mas é a verdadeira vida do Espírito, e eu preciso ir, porque depois os que ficaram vão me seguir também na mesma jornada. Só que se eu estiver apegado excessivamente a alguma coisa ou alguém, eu não vou fazer a passagem. Eu vou ficar entre os reencarnados, perambulando, muitas vezes obsediando, em vez de seguir para o plano espiritual. E é o que nós vemos comumente, ou regularmente,
nas reuniões mediúnicas. Espíritos que desencarnaram e não compreenderam o que aconteceu em sua vida. Pois eles tentam ainda falar com os familiares e os familiares, eles dizem, não os escutam, não os obedecem. Ele quer dar um conselho, não ouvem. E ele fica perdido, por ele não se compreender e enxergar como um espírito em jornada. Porque a partir do momento que eu me enxergo como um espírito em jornada e a vida material é uma escola, tudo fica mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Apesar que para uns a vida material está mais associada a um sanatório, para outros uma prisão, para outros um hospital. Cada um decide o que quer fazer do planeta Terra da sua vida. Eu preferi enxergar ela como uma escola, tentar aprender, mesmo que seja pelas dores. Nós vamos entrar agora no capítulo 6 da lei da destruição, que é uma lei divina, só que nós não compreendemos ela perfeitamente, pois se nós chegarmos ao ponto de compreender a lei da destruição, nós vamos parar de reclamar de muita coisa. E nós vamos entender que é um processo natural de renovação do planeta Terra em todos os sentidos. Por mais que nós não gostaríamos que determinada espécie de animal viesse à extinção, mas isso está no cronograma divino. Determinadas espécies de animais entrarem em extinção. Um exemplo, o urso polar. Provavelmente ele vai entrar em extinção, ele já está quase em extinção. Por quê? Os polos estão derretendo. Estão acusando o homem por causa do derretimento dos polos. Só que esse processo, o homem pode até estar acelerando o derretimento antes da hora dos polos. Mas ele vai acontecer, queira nós queiramos ou queira nós não queiramos, que é um ciclo do planeta Terra. Da mesma maneira que nós temos ciclos como dia, noite, semana, mês, ano, ciclos como lua nova, lua cheia, quarto minguante, quarto crescente. Nós temos ciclos, o planeta Terra tem ciclos que nós não conseguimos acompanhar em uma reencarnação. Porque são ciclos que duram milhares de anos. O planeta Terra ele tem 3 movimentos: rotação, translação e um terceiro. Quem é que sabe me dizer? Que é o que menos se fala, por ser um ciclo que dura milhares e milhares de anos. Precessão dos equinócios. A rotação é a Terra sobre o próprio eixo, certo? A translação é a Terra em torno do Sol. A precessão dos equinócios não sei se vocês já rodaram um peão, e quando ele está quase parando, ele começa a cambalear, fazer esse movimento assim. Essa é a precessão dos equinócios. Agora eu vou estar mentindo, porque realmente não lembro, mas se eu não estiver enganado, é em torno de 24, 25 mil anos. É onde os polos vão derreter, só que vai aparecer um novo polo no planeta Terra. Então o que está congelado hoje vai descongelar.
E isso é pela lei divina. Tem que ser assim. E o que não está congelado, não significa que o planeta todo vai virar um gelo, mas determinado ponto do planeta Terra, nas extremidades, os polos, vai começar a congelar. Da mesma maneira que a Antártida estava congelada há séculos e há milênios atrás. Isso faz parte da lei da destruição. Então, se nós seguirmos nesse raciocínio, a Antártida, hoje que está completamente congelada, não sei dizer quanto tempo, se vão durar séculos ou se vai demorar ainda milênios, mas se tudo é uma lógica, vai ser um continente habitável. Vai ser um novo país. Contrapartida, em algum lugar do planeta Terra, o que hoje é um país vai se tornar um polo, porque vai congelar tanto que não vai ter possibilidade de haver, como se diz, uma vida civilizada como se tem neste ponto hoje. Essa é a lei da destruição. Não é um castigo. Da mesma maneira que nós vamos desencarnar, o nosso corpo físico uma hora vai parar de funcionar, também faz parte da lei da destruição. O velho precisa morrer para renascer o novo. Os meus velhos hábitos precisam morrer para que eu venha com novos hábitos a reencarnar no planeta Terra num outro período, em outra época, em outra região, em outros povos, talvez numa outra família. A cada um dado é conforme as suas obras, dizia Jesus. Vamos lá? Senão eu vou falar e não vamos ler nada hoje. Destruição necessária e destruição abusiva. O item 728. Kardec pergunta aqui: a destruição é uma lei da natureza? E a resposta: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Será que no futuro, não vou dizer anos, mas no futuro, quando nós formos um povo evoluído moralmente, será que nós vamos usar o termo destruição? Ou será que ele não vai cair em desuso? E no lugar do termo destruição nós vamos dizer o planeta está se transformando. Renovação. Renovação. O incêndio das matas. Queima para renascer de novo. Mais fértil do que antes. Exatamente. Mas precisa destruir. Parece agressivo, né? É um ciclo. São outros ciclos que muitas vezes nós não temos conhecimento e entendimento para compreendermos. E olhamos simplesmente como está sendo destruído, é castigo de Deus, está nos punindo. Não. São ciclos naturais. Aqui justamente a espiritualidade deixa muito bem claro. Tudo, né, é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Quer dizer, se tornar melhor. Se não existisse a lei da destruição, hoje nós estaríamos reencarnados no corpo de um homem das cavernas. Peludo, louco, dentuço, né? Os dentes de canino ainda para fora da boca. Provavelmente eu teria cabelos. Hã? Né? Então tudo precisa ser destruído, né? Mas a palavra correta não é destruir, é transformar, é renovar, para que o mundo se torne melhor. É isso que nós precisamos. Reformar uma casa, né? Tem que quebrar para daí lá reformar ela. Exatamente. Então, parece que está destruindo, mas
Não está Faz parte do destruindo. processo, né? Exatamente. Uma rua que não tem asfalto, uma rua de estrada de chão, quando eles começam a asfaltar ela, não vira um caos? Principalmente em época de chuva. Parece que desandou tudo. Parece que está pior. Sim, mas ela precisa ser renovada. E esse processo é natural. Às vezes precisa piorar para depois melhorar. Kardec continua complementando aqui. O instinto de destruição teria, assim, sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? E a resposta: as criaturas de Deus são instrumentos das quais ele se serve para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. E isso com um duplo objetivo: de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas, sempre, não é senão esse envoltório que é destruído. E esse envoltório não é senão o acessório e não é a parte principal. É o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Aqui fala, os seres vivos se destroem entre si. Não existe a cadeia alimentar nos animais? Se não existisse essa cadeia alimentar, determinada espécie não estaria superpovoando determinada região? Que é o caso hoje na nossa região das capivaras, porque ela não tem diretamente um predador. Estão tomando conta do leito dos rios, e às vezes eu vejo ela da janela do meu apartamento tomando conta das estradas e da grama, vindo, como se diz, querendo invadir a cidade, porque não existe um predador natural delas. E assim é com todos os seres vivos. Os pássaros entre si acabam se destruindo uns aos outros, porque um depende do outro para sobreviver, e Deus fez isso com uma perfeição inimaginável, essa cadeia alimentar, que vem desde os insetos até o animal maior que nós temos, como se diz, o rei, leão, que é o Todo-Poderoso. Mas mesmo ele ainda tem um predador, que é o homem, que o caça esportivamente. Então, Deus criou essa cadeia alimentar de forma perfeita. Só que o homem, quando bota o dedo no meio dela, ele acaba desequilibrando certas coisas. Vai aqui uma indignação minha, quando eu vou caminhar, eu vejo muitas vezes gambás mortos na beira da estrada. Só porque ele é feio, eles acham que é necessário matá-lo. Mas ele faz o equilíbrio da natureza. Ele caça escorpiões, cobras, pois se nós tirarmos o gambá da nossa região, vamos ter um excesso de escorpiões, de aranhas, de cobras, e as pessoas não tomam conta disso. Deus criou tudo perfeitamente. O homem, quando começa a botar o dedo no meio da natureza e achar que assim é melhor,
pode ter certeza, ele está começando a desequilibrar toda a cadeia alimentar. E uma espécie vai se beneficiar. E provavelmente vai criar uma epidemia. Se nós destruirmos o predador daquela espécie. Porque os animais só tiram da natureza para a sua sobrevivência. Como já foi dito aqui em outras reuniões, o leão, ele só mata quando ele está com fome. Ele não mata por prazer. Eu vou matar agora 10 cervos. Vou matar 10 gazelas para mostrar para elas que eu sou todo poderoso. Não, ele vai lá, tira da natureza o que é necessário para a sua sobrevivência. E uma vez satisfeita a sua fome, os outros servos, gazelas, podem andar do lado dele, não vai fazer nada. É isso que nós não compreendemos. O homem, ao contrário, muitas vezes ele vai pescar, ele não tira só do rio, da represa, o seu alimento. Ele quer encher o freezer para o ano inteiro e depois ainda jogar fora porque estragou. E está desequilibrando a natureza. (729) Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Resposta: para que a destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Como nós, cada um de nós, tem seu anjo da guarda, mentor, guia, protetor, seja lá o nome que se dá, guardião, o significado é o mesmo. Os animais também têm seres evoluídos, seres de luz, que conduzem cada espécie de animal no propósito divino do planeta Terra. E quando uma espécie é eliminada antes da hora, nós estamos interferindo nos desígnios de Deus. E nós vamos colher os frutos da nossa má ação. A lei da ação e reação, da causa e efeito. Como nós comentamos, se nós matarmos, acabarmos com todos os gambás, vai haver uma superpopulação de escorpiões, de aranhas, de cobras. Quem vai ser afetado por isso? Quem destruiu os gambás? O homem. Só que não só aquele que matou, a população toda. Então Deus está no comando das nossas ações. Tudo que acontece pela lei da destruição natural, no seu tempo, na sua hora certa, Deus está no comando das coisas. Só que se eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus, não acredito que sou um espírito imortal em jornada, que vou sobreviver à morte do corpo físico, eu vou querer começar a tomar as rédeas de Deus. E vou querer começar a interferir na minha região conforme eu acho melhor. Mas no meu achismo, e não na lei divina, na perfeição da lei de Deus.
só que nós vamos ter as consequências das nossas ações. É um castigo? Não, é um aprendizado. Para quem olhar com bons olhos o que está acontecendo. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta, e que assim ela está mais para ser desejada que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que o faz temê-la? Kardec queria saber por que nós temos tanto medo da morte, se na realidade, com ela, nós vamos para um lugar melhor e vamos sofrer menos. E a resposta: já dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Quer dizer, não desejar a morte nem se suicidar, porque nós temos um propósito divino em nossas vidas. Por isso, Deus lhe deu um instinto de conservação que o sustém nas provas, e sem o qual se deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo ou ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas ingrato, rende mais frequentemente graças à sua estrela que ao seu Criador. Vamos começar a explicar de trás para frente aqui. Eu passei por um perigo, realmente eu podia ter desencarnado, mas por instinto eu fiz algo que me livrou do desencarne. O que não acredita em Deus acha que foi ele que conseguiu se safar da morte, do desencarne. Mas o que compreende Deus, respeita Deus, ama Deus e tenta compreender as suas leis, vai ser grato a Deus por ter o salvado do desencarne. Muitas pessoas não acreditam em Deus e acham que elas são donas do próprio nariz e que elas têm o poder de fazer coisas e transformar as coisas, transformar o mundo, onde na realidade o mundo espiritual superior, Deus com os seus ministros, Jesus com seus ministros, estão atuando em nossas vidas. Muitas vezes nos protegendo, muitas vezes tentando nos educar, outras vezes permitindo que certas coisas desagradáveis aconteçam para também nos ensinar. E às vezes mesmo é para quebrar o orgulho, quebrar o egoísmo, quebrar a vaidade, nos tornarmos mais humildes e simples. E, por início aqui, na realidade, nós devemos fazer de tudo para podermos ficar o máximo reencarnados. Mas esse fazer de tudo não é extrapolar, não é prejudicar uma outra pessoa. Fazer de tudo no sentido de compreender as leis divinas, de cuidar do meu organismo físico, de buscar o equilíbrio, a serenidade, para que eu possa aproveitar da melhor forma possível a minha passagem pelo plano físico, pelo plano da matéria. Né? E Kardec pergunta aqui, justamente,
que se a morte nos livra de muitas dores, sejam da alma ou do corpo físico, por que nós tememos a morte? Porque desde o início, depois da vinda de Jesus, quando apareceu a religião, a verdade foi distorcida. Foi colocado para nós, ao longo dos milênios, que o ser humano acreditasse que só existisse uma vida, que você teria uma única chance de entrar no céu. Isso faz parte da manipulação, através do medo. E aí criou-se um ser, supostamente, do mesmo nível de Deus, o diabo, e com suas teorias loucas e absurdas, onde se, a partir da vinda de Jesus, da passagem de Jesus para o planeta Terra, as pessoas que tinham o conhecimento, o poder das mãos da verdade, continuassem instruindo as pessoas que você é um ser imortal, você é um espírito imortal. O que morre é o corpo físico. E existe uma outra dimensão da qual você vai dar continuidade da sua jornada. E você vai continuar sendo nesse plano o que você é hoje aqui. Tudo mudaria. Se desde o início fosse passado para a humanidade que tudo que você faz, um dia você mesmo vai colher. E que Deus sabe o que nós pensamos. Jesus conhece as nossas intenções. Antes de nós colocarmos em prática a nossa intenção através de um gesto. Se nós tivéssemos esse conhecimento, a humanidade tivesse esse conhecimento, nós teríamos poucas leis. E uma delas seria a seguinte: fazer ao outro o que queres que faça a ti mesmo. As leis, as constituições de cada país seriam jogadas fora. Não teriam mais nem leis de trânsito. Porque eu, no trânsito, eu vou fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Só que hoje nós não compreendemos a profundidade do ensinamento de Jesus nesse sentido. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, eu tenho Deus como referência, mas eu vou fazer para o outro o que eu quero que o outro faça para mim. Então não teria maldade, não teria malícia, não teria traição, não teria, enfim, agressões físicas. Se tiver uma barata por aí, ela está no lugar errado. Sim. É que eu estou vendo aí que tem lugares aí. Mas ela não morde, não. Então tudo mudaria na nossa vida se realmente fosse passado o que nós estudamos no Espiritismo desde o princípio. Fica aqui uma reflexão, né? E não sou eu que estou dizendo, porque eu li isso no livro, e eu aceito e concordo com a lógica. Por que na realidade existe a confissão em determinada religião? Ela foi criada há séculos atrás, não sei quando é que foi criada, ou até milênios atrás, com o intuito de manipular o povo daquela cidade.
pois todos iam se confessar com o responsável daquela religião. Ele, sabendo de tudo que todo mundo estava fazendo, trabalhava para benefício da sua instituição, chantageando, arquitetando, manipulando, pois ele sabia de todos os podres daquela cidade. No fundo, a confissão não foi para a pessoa se sentir, como se diz, se livrar dos pecados, Aliviado dos seus pecados. né? Pagar seus pecados. Existia uma outra intuição por detrás disso, um outro desejo de saber os podres de cada um. E eu, se sei os podres de todos vocês e só eu sei, eu usava a meu benefício, manipulando, colocando medo, agindo da maneira que seria mais conveniente para a minha instituição, e não a benefício da comunidade propriamente dita, intercedendo por ela perante Deus, com humildade e simplicidade, e com verdade. Fica uma reflexão aqui. Apesar que nós não podemos julgar todas as pessoas responsáveis que faziam todas elas a mesma coisa. Em todo lugar existem pessoas boas que realmente se comprometiam com o trabalho religioso, mas existiam as maliciosas, que queriam tirar proveito material da situação e com isso enriquecer. Portanto, que na época da Inquisição bastava uma testemunha dizer: fulano de tal fez isso, ele já ia preso, ponto final. Como, se eu não estiver enganado, nesta época era proibido comer carne de porco. Se alguém viesse denunciar fulano de tal está comendo carne de porco, ia para a Inquisição. Bastava simplesmente alguém mentir. E a instituição religiosa achar que poderia tirar proveito material da situação, prendia o cara, mandava para o calabouço e tomava posse dos seus bens materiais. Porque ele está dominado pelo demônio. É o que acontecia na época da Inquisição. É só nós lermos a história do planeta Terra. Ela nos ensina. Então vamos respirando, puxando aquele ar, trazendo para dentro do pulmão, como a gente sempre faz, se concentrando, entrando já na vibração do relaxamento, fazendo aquele ciclo, enchendo o pulmão devagarzinho, soltando no mesmo ritmo, no seu tempo, dentro do que o seu corpo permite, aquilo que é confortável. E vamos relaxando, se acomodando na cadeira para ficar tranquilo, pensando em tudo que hoje foi dito, os pontos que nos identificamos de alguma maneira, que parece que conversou com a gente, e quantas coisas aqui foram ditas que podem conversar conosco, que podem trazer tanta mudança, tanta análise e reanálise. A gente começou estudando sobre o contexto das palavras e quanta reflexão pode ser trazida só por essa questão, como as nossas palavras podem estar, que energia elas podem estar trazendo quando a gente fala algo. Às vezes fomos condicionados a dizer tantas coisas só por um impulso, dizer que está tudo bem quando não está bem, dizer um sim quando às vezes o corpo, a nossa mente, o nosso emocional diria um não.
E a gente começa a entender a própria comunicação com nós mesmos, quanto que nós estamos nos escutando, sem pensar nisso de uma forma egoísta, até porque a forma como nos comunicamos e lidamos com nós mesmos nos permite sermos melhores para os outros também. E esse pensamento, esse autoconhecimento é o que sempre vai nos fazer evoluir, fazer caminhar, fazer ser melhor do que a versão de ontem, como a gente sempre costuma falar aqui, buscar. Nesse relaxamento, nessa reflexão, para entrarmos bem na sintonia e já sentindo os nossos amigos, a espiritualidade se aproximando, vamos visualizar então uma luz que devagarzinho, no ritmo que vocês preferirem visualizar, ela sobe até o topo da nossa cabeça e desce, repetidas vezes. Essa luz nos acolhendo, trazendo uma brisa fresca, assim como quando a gente está na frente de uma cachoeira, aquela noite de verão que bate o ventinho, sentindo essa paz, sentindo essa harmonia, essa conexão com cada um de nós aqui, visualizando a nossa energia aos poucos brotando forte aqui na região do peito, buscando trazer, pode ser uma experiência de hoje mesmo, do dia, ou alguma experiência recente que trouxe muita felicidade, muita alegria, uma memória de um momento em que você sentiu que realmente estava vivendo só um momento, que aquele momento valia a pena, que aquele momento representava a vida como deve ser vivida. Como muito bem o nosso livrinho dos recados hoje trouxe, às vezes são coisas tão pequenas, bem entre aspas, e não pequenas porque elas são triviais, mas porque elas às vezes são rotineiras, algo que passa despercebido, mas que com certeza é aquilo que a gente sempre traz com mais fervor, com mais força, quando a ideia de perder essas coisas parece ser próxima. E aí a gente vê como tudo, cada dia, até o dia da rotina, às vezes que é puxado, que é corrido, como tudo isso pode ser e é muito valioso na nossa trajetória. Então, mantendo essa energia de alegria, porque temos também motivos para se alegrar, vamos fazendo ela se conectar com nossos amigos aqui do lado, com os nossos amigos da espiritualidade, nutrindo esse cúmulo de energia, pode ser uma grande esfera de luz bem aqui na nossa frente, sendo alimentada, sendo nutrida, sendo conectada em cada um de nós. E cada um aqui vai intencionando algo bom para deixá-la mais forte, mais sólida, mais alcançável, pois a ideia é direcionar agora essa energia, como a gente sempre faz, todos juntos, mantendo esse pensamento positivo. Então vamos visualizar essa energia sendo direcionada em cada um de nós, retornando essa energia acima de tudo, mas também indo primeiramente para o livro, caderno onde colocamos os nomes de pessoas reencarnadas e desencarnadas. Como costumamos falar, se não foi escrito, podemos trazer agora mesmo a nossa tela mental, a imagem dessa pessoa, os nossos votos do melhor para essas pessoas. Se são pessoas que desencarnaram, que possam ter passado a transição de uma forma tranquila, possam estar seguindo o seu caminho. Se são pessoas que estão enfermas, precisando de alguma ajuda, de algum auxílio, de uma cura, que possamos intencionar essa cura. E se assim for, se a espiritualidade assim permitir, que a cura aconteça, independentemente em que corpo. Como já estudamos aqui algumas vezes, talvez algumas pessoas
não venham para ser curadas fisicamente, mas são curadas em outros corpos, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual principalmente. Afinal, é o que realmente somos. Esse corpo físico que chamamos é só uma veste temporária. E mantendo essa energia, vendo essa esfera linda, essa luz brilhante, radiante aqui, nos vendo ela sendo direcionada para todos os lugares onde as pessoas estão necessitadas. Os lugares onde as pessoas estão em suas orações, em suas preces, em suas meditações, pedindo auxílio da espiritualidade. Às vezes simplesmente um lapso de clareza para saber enxergar uma situação, para saber lidar melhor com uma pessoa, porque uma relação está fazendo mal. As pessoas necessitadas precisam de recursos financeiros, precisam de alimento, que de alguma forma a espiritualidade possa tocar aqueles que têm o recurso para poder proporcionar uma melhor situação para elas. Como esse grande cosmos, como esse grande planeta inteligente, porque a natureza é inteligente, o Livro dos Espíritos tem nos mostrado isso a cada leitura que fazemos, que esse equilíbrio, que essa conexão entre cada um dos seres possa realmente trabalhar em conjunto como engrenagens que proporcionam o melhor funcionamento desse planeta, dessa nossa terra, dessa nossa casa, que acúmulos de energia, de boas energias e boas intenções como essas, que estão acontecendo em todos os lugares do mundo, possam nutrir aqueles que precisam, possam nos nutrir do que nós precisamos. E nesse momento a gente pode intencionar isso, trazer as coisas que queremos nós mudar, transformar em nós mesmos. Estudamos hoje sobre a lei da destruição. No final, que aprendizado tivemos quando entendemos que ela está tão ligada com a restauração, com o renovar? E isso traz tanta esperança para nós mesmos de que se há coisas em nós que não está nos agradando, que observamos que não agrada quem está próximo de nós, as pessoas que nós amamos, existe a possibilidade de transformar. Tudo está em transformação. A natureza nos ensina isso diariamente, até as rochas que parecem paradas, com a chuva, com o vento, coisas sutis fazem elas aos poucos irem sedimentando, mudando a forma, gradativamente. Nós somos também capazes de ser transformados. E o auxílio da espiritualidade está aqui conosco para isso. E esse é o momento de intencionarmos, não com aquele pensamento de que as coisas cairão do céu, porque elas também vêm aqui do nosso esforço na Terra. E é isso que realmente conta, o nosso empenho. A nossa intenção é demonstrada pelas atitudes, pelo tentar ser melhor, pelo tentar melhorar, pelo tentar fazer diferente. E ainda que o resultado alcançado pelas mudanças às vezes nos frustra, porque nem sempre é aquilo que imaginávamos que seria o ideal, está acontecendo um movimento, está acontecendo um progresso. Estamos nos permitindo sair da zona de conforto, mergulhar no incerto, no que não é nem sabido por nós, mas estamos nos arriscando a tentar ser diferente. Que isso de nenhuma forma nos deixe estagnados, não nos leve a um conformismo, mas que nos dê esperança para mudar, para ser melhor, para nós mesmos, como sempre falamos aqui, para quem está próximo. A mudança é sempre de dentro para fora. A gente vai mudando aos poucos nós mesmos, inevitavelmente quem está próximo vai notando nossas transformações. Nesses movimentos pequenos, mas significativos, a gente convida de certa forma as outras pessoas a mudarem também, a sentirem que nossa mudança foi possível porque nos esforçamos,
Então elas também podem mudar. Quando pensamos em missão espiritual, às vezes visualizamos a imagem de grandes mestres, como os que a gente cita aqui a cada estudo, mas a nossa grande missão às vezes pode ser aqui, nessas coisas pequenas, entre aspas, essas relações, esses contatos diários aqui numa cidade pequena, no interior, mas que estão mudando, estão transformando a casa de cada um de nós, as pessoas com quem nos relacionamos, nossos familiares, nossos amigos do trabalho. Estamos sendo agentes de mudanças. Cada um aqui carrega uma centelha de luz. Agora estamos aqui unidos, alimentando essa luz, mas depois cada um irá para sua casa, irá seguir seus afazeres da semana, levando luz, cada um com o espaço onde precisa. Essa missão não é pequena, ela é significativa. Nesse momento, então, vamos convidar os nossos amigos obreiros, passando agora para a parte do passe coletivo, trazendo aquilo que a gente realmente quer mudar, que a gente realmente quer fazer, pretende fazer, trazendo aquilo que sabemos que podemos fazer para ajudar alguém próximo, ajudar nós mesmos, acima de tudo também. Visualize, traga agora na sua tela mental, na imagem que está aparecendo no seu pensamento, visualize como seria esse cenário, como seriam as atitudes que você gostaria de ter, as coisas que você gostaria de alcançar, fazer, aquelas coisas significativas que, quando o tempo aqui nesse plano chegar, e ele vai chegar em qualquer dia para todos nós, será aquele ato, aquele momento, aquela conquista que nós olharemos para trás para a nossa jornada e pensaremos: que bom que eu fiz isso, que bom que eu fui essa pessoa. Vamos alimentando essa visão, intencionando ela, que ela é possível. Ela pode estar agora no campo das ideias, mas a gente pode trazendo mais próximo, sentindo ela, levando e trazendo as sensações de como ser assim, de como ser o que queremos ser, pode ser bom para nós, para quem está por perto, e materializando elas, os nossos atos, a nossa postura, a nossa fala, o nosso olhar, pois essa é a nossa grande missão: mudar e sermos agentes de mudança. Mantendo essa energia, a gente vai sentindo os bons espíritos que estão aqui nos amparando, lembrando que sempre que precisarmos de ajuda, e não só nos momentos aqui de contato com a espiritualidade juntos, no Seama, mas em casa, no dia a dia, nos momentos de aperto, que possamos realmente intencionar a espiritualidade, ao meu anjo da guarda, meu guia, meu mentor, independentemente da linguagem, da crença, da filosofia que temos, trazer essa nossa linguagem de espiritualidade, nossa visão legítima, sincera de espiritualidade, e pedir o auxílio. E ele virá. E fechando esses trabalhos, então, trazemos a nossa energia também de gratidão por tudo que podemos estar vivendo aqui juntos. Mais uma noite, todos aqui juntos, conectados, cada um como uma peça essencial desse trabalho, agradecendo, honrando essa oportunidade, esse privilégio de estarmos aqui. E que amanhã, um novo dia, possamos acordar inspirados, reconhecendo essa nossa centelha, essa nossa luz, pensando, inspirando-se, como posso iluminar, como eu posso mostrar ela, sabendo que a gente pode ser realmente agentes de mudança, sermos uma versão melhor de nós mesmos a cada dia. Que assim seja.